Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite quente de sexta-feira, 28 graus agora aqui em Natal, mas a sensação térmica de 31 graus. Vamos discutir então sobre essas inteligências em xeque. Poderia ser muita coisa, né? Poderia ser a respeito desses escândalos que estão tomando conta do Brasil. Já faz um tempo que vem tomando, né? Mas nessa semana pegaram até o presidente aí nas gravações clandestinas, as famosas gravações clandestinas. E a impressão que dá é que não vai sobrar nenhum. Mas não é desse tipo de inteligência não que eu estou me referindo nesse título. Na verdade, eu vou começar falando aqui de um evento que aconteceu nessa semana em Natal, que eu achei super interessante. Pelo jeito, é uma coisa que vai se repetir anualmente. Eu até queria sugerir ao pessoal que fez parte do Python of Science Natal, que eu acho que um encontro desse, pelo menos uma segunda-feira a cada mês ou a cada 2 meses, seria super interessante ser repetido. Quem não foi, não tem nem ideia do que perdeu. Vou falar um pouquinho a respeito do que foi discutido lá. Gostei muito do formato, que eram os grandes cientistas aqui de Natal, que atuam aqui em Natal, né? Nem todos eram originários daqui, mas discutindo grandes assuntos, assim, na mesa do bar, né? O primeiro que eu fui, por exemplo, na segunda-feira, o cientista que ia falar a respeito de ciência, natureza, verdade, beleza, etc., ele já começou pedindo um copo de cerveja para iniciar lá o debate, mas eu fiquei muito, muito maravilhada com o clima. Achei até que eu ia ser uma estranha no ninho, porque a gente imagina logo que alguém da área de humanas, né? Eu sou advogada, sou professora, fosse se sentir bem mesmo fora do ninho do pessoal da área de exatas, né? Essas pesquisas mais aprofundadas em, às vezes, conceitos que parecem muito abstratos para nós, leigos, né? Meros mortais, mas de jeito nenhum. Conseguiram passar alguns conceitos de forma bem simples mesmo e interessar, né, causar o interesse de muita gente. Lógico que a gente encontra um defeitinho aqui e ali, é um ambiente de bar, às vezes tem gente que fica conversando de forma paralela, o som não era o som mais adequado para a situação, mas eu, além de ter gostado das palestras, gostei muito dos bares que conheci o Bar 54, lá em Ponta Negra, gostei demais do cardápio, do atendimento, do próprio clima do local. E conheci o Mormaço Bar aqui, acho que ali é Nova Descoberta, ali por trás dos Correios. E Morro Branco, Nova Descoberta, não sei dizer bem onde ele fica. Mas gostei demais, apesar de que eu acho que eu fiquei na mesa que confirmava o nome do bar, Mormaço, né? Era super quente a mesa onde eu fiquei, mas nem por isso tirou minha animação lá de acompanhar os temas discutidos. Foram muitos temas, né? Mas eu destaquei o que eu gostei mais, o que mais me chamou a atenção, porque eu acho que é o que mais envolve mesmo o nosso dia a dia. A ciência, claro, está em todo lugar. A primeira palestra que eu vi na semana já começou, e o evento era gratuito, viu? Já começou mostrando a ciência reproduzindo a beleza, ou o padrão que existe de ciência na beleza da natureza, né? Uns espirais lá, uns infinitos, não sei o quê, que não me perguntam os nomes que eu não sei. Mas é bem interessante realmente para leigos como eu, achei super, super curioso, recomendo demais e como disse, gostaria que acontecesse todos os meses um encontro desse nível, tão assim aberto para todo mundo, né, sem certificado, sem pagar nada, num ambiente bem informal. Eu acho que seria bem legal, ainda que não fosse numa mesa de bar como foi, né, que fosse um encontro bem aberto, palestra assim ao público. A gente tem aí a UFRN, que normalmente abre seus espaços para o público. Talvez fosse interessante criar uma coisa mais nesse estilo. Bom, então, no Python of Science Natal, o que eu mais gostei foram as discussões sobre inteligência artificial. A gente vê muito isso nos cinemas, e a palestra mais interessante para mim foi da professora Marjorie Costa, que abordou exatamente a formação de algoritmos para tudo que a gente faz hoje na vida.
E esse é um assunto bem palpitante para a gente, porque não me perguntem como se conseguem essas coisas, mas tudo que a gente acessa de Facebook, de Twitter, de Instagram, o que é que a gente vai conseguir ver, o que é que não vai ver, o que é que vai ser mostrado, né? Quando a gente faz uma pesquisa no Google, um anúncio que aparece do Google, tudo é baseado nesses tais demônios, desses algoritmos. São eles que determinam tudo. E é muito interessante esse assunto. Eu já até tinha abordado aqui, eu acho que faz umas 2 semanas, talvez, sobre isso, que tem uns cientistas dizendo que quem acha que a gente acessa Facebook é de graça, não sabe que a gente está pagando, na verdade, com os nossos olhos. E foi exatamente isso que os cientistas aqui estavam discutindo nesse Pint of Science Natal, com aquela ideia de there's no such thing as a free lunch, né? Não existe almoço grátis, não há nada grátis. Tudo que é grátis você está pagando de alguma forma. E a realidade da internet hoje, de todos esses aplicativos que a gente usa, é que é tudo baseado em algoritmo. Mas aí você fica pensando, é só aplicativo, então é só eu me desconectar de tudo, que ninguém tem nada mais informação de mim. Não. Exatamente isso que foi abordado lá nesses encontros, é que até quando a gente usa cartão de crédito, a loja registra aquilo. É o famoso Big Data, né? O Big Data também, que são as grandes informações, esse grande banco de dados que é formado por todo mundo. E tudo que você compra, então, essas lojas vão registrando para poder mandar para você por mala direta aquilo que vai lhe agradar. Eu, por exemplo, faço muita compra na Saraiva. De vez em quando a Saraiva já me sugere produtos, né? Isso aqui é uma indicação para... Ainda vem com o meu nome, né? Indicação para você, Raíssa. É uma coisa bem pessoal mesmo. Parece até assim a amiga daqui do lado que está conversando comigo. Isso aqui pode lhe agradar. Netflix, quando a gente assiste, também tem seus algoritmos, né? A Netflix, ela envia séries de acordo com o que você assiste, ela sabe o momento em que você se vicia também numa determinada série. E aí, baseada nos dados que ela tem lá, ela vai lhe sugerindo muitas coisas, porque o catálogo da Netflix é enorme, né? Até um dos cientistas estava falando que existe uma subdivisão de títulos lá que passa dos 76. Que antigamente nas locadoras a gente tinha ação, drama, aventura, comédia, policial, né? Com talvez umas 20 divisões aí de tipos de filme. Já na Netflix é um negócio bem específico, né? Ele até usou um tema que é como se fosse filme de romance falado em espanhol, com um casal que se sente bem, né? Algo nesse gênero. A gente vê bem essa divisão louca que tem lá na Netflix. Então, tudo isso é baseado nos danados desses algoritmos que agora dominam a nossa vida. E às vezes dá até um certo receio em quem é leigo, né? Como é que tudo nosso agora está sendo registrado. Até uma das pessoas presentes na primeira palestra, por exemplo, quantos de vocês receberam aí no celular uma notificação do Google, né? Dizendo... adicione fotos ou comentários desse local e diz qual é o local que você acabou de chegar, né? Em toda hora que a gente chega num canto, tá lá o Google oferecendo. Adicione um comentário ou uma foto sobre, por exemplo, o Bar 54, né? O Mormaço Bar, sobre o supermercado Nordestão e por aí vai. Então, a todo momento nós estamos sendo monitorados por esses algoritmos, essas informações vão sendo catalogadas. Não existe ainda realmente alguém de fato especializado nisso. Esses cientistas de dados ainda são estatísticos. A tendência é que cada vez mais a gente tenha alguém mais especializado, porque também não adianta só você acumular dados e não saber interpretá-los. E ele sai dizendo, eu não vou nem dizer a taxa de coisas, mas ele diz que é tanto dado que normalmente eles desprezam quase que 99% dos dados e apenas 0,1% é o que realmente é acumulado. E já tem tanta informação assim sobre a gente desse 0,1%. Vocês imaginem se tudo de fato fosse acumulado. Que não é, eles saem desprezando o que já é repetido, o que pode não ser relevante. E aí tem uns critérios que só quem sabe essas coisas sabe de fato como isso se dá.
Até a professora que eu citei antes disse que os algoritmos mais eficientes, né, são os do Google, mas que ninguém tem acesso a eles, né? Todos os funcionários do Google que trabalham com esses algoritmos lá são obrigados a assinar contratos de confidencialidade, quer dizer, não podem falar a respeito desses algoritmos tão eficientes e chega a ser assustador. Acho que o Google está se aproximando muito de um oráculo, né? Eu quero saber alguma coisa, eu pesquiso no Google, né? Os sintomas de uma doença, o Google já sabe até quando a gente vai adoecer. Através das pesquisas do Google, né, ele tem até como saber uma epidemia que vai surgir em tal lugar, de tanto que as pessoas estão procurando os sintomas de algo. Então, é uma coisa absolutamente surpreendente, tanto para o bem como para o mal. E aí eu vou juntar aqui dados de uma palestra com a de outra. Teve um outro cientista lá que falou, por exemplo, de um caso que ele disse que é famoso, mas ninguém sabia qual era, da loja Target nos Estados Unidos, que ele disse que é uma loja semelhante às lojas americanas, tem departamentos. Diz que um belo dia a Target mandou para uma determinada família nos Estados Unidos uma mala direta com produtos como para criança, fralda, mamadeira, essas coisas, né, de bebê, de recém-nascido. E o pai que recebeu aquela mala direta, que era na verdade para a filha dele, adolescente, que a mala tinha sido enviada, a correspondência, então ele ficou muito chateado e foi lá na Target reclamar e depois descobriu que a Target estava sabendo antes dele que a filha estava grávida. Olha só que coisa louca são esses tais desses algoritmos. Então, muito provavelmente ela fez pesquisas a respeito de uma coisa ou outra e sei lá onde foi que ela fez os check-ins de locais e a Target ficou sabendo antes do pai que a filha estava lá, a filha adolescente estava grávida. Então, esse é um caso que mostra o grande conhecimento que, às vezes, pessoas que não sabem nem quem nós somos têm sobre a nossa vida. E fica aí um alerta até dessa professora que eu citei inicialmente, Marjorie, que ela diz, essa história que você vai e apaga a sua conta do Facebook, isso é besteira, é balela. Quando você resolve apagar a sua conta do Facebook, na verdade, ela deixa de aparecer para você. Mas os dados continuam lá, todo mundo continua acessando tudo que tinha. Por curiosidade, eu até entrei agora aqui antes de começar esse podcast na minha conta do Facebook pelo computador, porque no celular é muito diferente pelo aplicativo. E eu descobri até um post meu de não sei quantos anos atrás, nem era dessa data, que estava lá com umas determinadas músicas e tudo. Eu digo, meu Deus, realmente fica tudo aqui. Até uma coisa que você tenha vergonha depois, não tem mais como você tirar, tá ali, né? Todo mundo já viu. É uma coisa que a gente não tem ainda dimensão do que danado esses algoritmos estão fazendo. Mas uma coisa que também chamou a atenção é a preocupação que, em geral, as pessoas nutrem exatamente com o fato desses algoritmos estarem sendo lançados, criando essa inteligência artificial e cada vez mais as máquinas estarem tomando o lugar dos seres humanos. Olha, eu acho que é como a professora disse, ela disse, não sei se isso é bom ou ruim, não vou discutir a ética disso, mas não há volta. E, de fato, eu acho que desde que se estuda história lá de Revolução Industrial, que é o que a gente vê. Depois que o homem começou a entender que pode criar máquinas para fazer determinadas atividades, e mais, agora começou a entender que pode dar inteligência a essas máquinas, me parece muito claro que, pelo menos trabalhos repetitivos, serão trabalhos cada vez mais destinados às máquinas. Os seres humanos vão ficar para outras atividades, né? A gente vê isso lá desde, sei lá, criação de guindastes para carregar as coisas, porque não dá para usar a força humana para isso. E cada vez mais os trabalhos que a gente tem hoje, as profissões hoje como profissões tradicionais, elas tendem a desaparecer. Até foi citado um exemplo do escritório JP Morgan, que é um dos maiores do mundo de advogados, né? Que antigamente o trabalho que era feito por 5 advogados ao longo de um ano, de analisar um contrato e ver se ele estava dentro do padrão
da lei, hoje é feito talvez em 1 hora por uma máquina dessa, né? Então, já existe, eles já criaram os algoritmos nesse escritório para substituir essa atividade específica dos advogados. Embora eu confesse que não sei qual é o grau de confiabilidade de uma máquina interpretar cláusulas, né? Pronto, eu dou o próprio exemplo do Google. Você tentar fazer uma tradução no Google é uma coisa muito ainda louca. E olha que o Google tem os algoritmos mais eficientes do mundo. Mas você tenta fazer uma tradução para você ver como, à medida que sua frase vai crescendo, o negócio vai ficando pior. E quando a máquina não sabe, ela não diz que não sabe, ela joga qualquer coisa. Então, eu acho difícil ainda uma máquina conseguir fazer contexto nesse nível de profundidade, de saber se algo está de acordo com um padrão. Ela pode até reprovar algo que pode não ter as mesmas palavras, mas cai dentro do padrão. Não sei, eu realmente teria que avaliar isso para lá, para ter certeza, mas não me parece uma boa solução que decisões jurídicas, né, análise de interpretação, principalmente questões de interpretação, fiquem na mão de máquinas que não têm condição de interpretar, às vezes, uma justificativa, né, uma coisa fora do padrão. Eu sempre que falo a respeito disso, que eu vejo muita gente na área de direito dizer até aquilo que Arnaldo César Coelho diz no futebol: olha, a regra é clara. Você, se cair na área, se derrubar na área, é pênalti. Mas, às vezes, você precisa da interpretação para saber se houve intenção naquilo. E eu sempre dou um exemplo que é repetido, do filósofo mexicano Ricardo Seixas, meio que adaptado, né? Que você tem lá no restaurante dizendo é proibido entrar com cachorro. E aí, se eu levar um urso, eu posso entrar? Então, porque só não pode entrar cachorro, né? Eu posso entrar com urso? Aí, e se eu for cego e tiver com um cachorro, né, um cão guia, aí eu não vou poder entrar porque lá tem proibida a entrada de cachorro. Então, será que a regra realmente é tão clara assim que a gente aplique ao pé da letra? Ou é necessário um trabalho de interpretação? Será que uma máquina vai conseguir fazer essa interpretação corretamente? É uma coisa a se discutir. Mas, de fato, esse avanço da inteligência artificial, eu acho que a gente não tem como deter, não. Chegou com força, está aí na mão de quem está ouvindo esse podcast, né? Que deve estar ouvindo através de um smartphone, cheio de inteligência artificial, de algoritmos, de tudo. Tá em todo lugar. Tá na TV, tá no carro, tem alguns carros já que tem comunicação com internet. A gente teve até alguns casos de acidente nos Estados Unidos porque hackers entraram e controlaram um carro à distância. Vamos viver essas realidades daqui para frente, né? Há duas empresas numa corrida desenfreada aí para desenvolver o carro sem motorista, que é o nosso futuro, certamente, né? Google e Uber estão na força aí para conseguir desenvolver um modelo de fato eficiente, seguro. Houve até um questionamento a respeito disso, né? Na palestra, que era: como é que eu vou entrar num carro que é sem motorista, e se esse carro se envolver numa determinada situação de acidente, que a máquina calcule se vai perder, se vai causar a morte de 7 pessoas ou de uma, e essa uma sou eu que estou dentro do carro, né? Mas, bom, se a gente imaginar que um futuro de carro sem motorista e que todos os carros sejam sem motorista, não dá para pensar que as máquinas vão se envolver no acidente, né? O acidente é tipicamente humano, né? A falha é tipicamente humana. Se todos estiverem num carro sem motorista, dificilmente uma máquina vai ter uma escolha dessa, né? Isso acho que é mais um receio nosso mesmo, o medo essas visões do futuro que aconteceram, por exemplo, em filmes como Exterminador do Futuro, né? Em que há isso, e outros, né? Aquele com o Robin Williams, o Homem Bicentenário, né? E tantos mais que tentam abordar como vai ser essa relação do cérebro com a inteligência artificial, né? Dos seres humanos com a inteligência artificial, essa inteligência cada vez mais humanizada.
Cada vez mais você vê que as pessoas conversam, eu vejo no iPhone as pessoas conversando com a Siri como se a Siri fosse uma pessoa, né? Conseguiram já, o pessoal da Apple conseguiu montar um modelo que é praticamente humanizado. As pessoas pensam que estão batendo papo com a pessoa ali, se divertem com isso e tudo. Então, lembrando até um cientista que disse lá, não adianta fazer essa concorrência entre a inteligência artificial e a inteligência humana, porque a artificial foi criada pela inteligência humana, né? Ela é programada pela inteligência humana. Então, é como se fosse um complemento da inteligência humana. E não há para dizer, uma vai substituir a outra. Não sabemos disso, pelo menos por enquanto, se vamos ter uma situação dessa de poder substituir a inteligência humana por a inteligência artificial dentro de uma pessoa. Não dá para saber isso ainda, mas que certamente os trabalhos repetitivos, principalmente, serão substituídos, isso não tenho dúvida. A gente está passando por essa nova revolução industrial, a revolução do pensamento, a revolução científica, então não dá para deter, não. Essa é a realidade, vai cada vez mais o trabalho repetitivo ser substituído por máquinas. Aí eu coloquei nesse tema inteligências em xeque, porque a gente vê tanto avanço, chega aqui em Natal, a gente conversando sobre ciência, conversando sobre o quanto nossa vida agora é monitorada por computadores, né, pela internet, tudo que a gente faz, que dá para prever uma epidemia, né, dá para você direcionar uma venda personalizada, né, ter aquele tratamento de loja de bairro numa loja grande, porque ela vai lhe chamar pelo nome, como eu disse aqui, a Saraiva que me manda e-mails chamando pelo nome e indicando coisas. Ao mesmo tempo que a gente vive isso, aí a gente vive a triste situação aqui no Rio Grande do Norte de Alcaçuz, né? Alcaçuz não vai acabar nunca esse massacre que aconteceu em janeiro. Até então se dizia que nós tínhamos 26 mortos, né? 26 corpos, alguns esquartejados lá em Alcaçuz. Essa semana saiu um relatório aí que foi feito por alguma entidade ligada aos direitos humanos, dizendo que 71 pessoas desapareceram de Alcaçuz e que o Estado não tem nem ideia de onde estão essas pessoas, se fugiram, se morreram lá dentro da prisão, se não morreram, quer dizer... É um banco de dados inexistente esse lá do presídio. Você vê que a gente tem uma coisa tão avançada como a internet, mas parece que para controle do sistema prisional, vou usar como exemplo do Rio Grande do Norte, porque é o nosso mais próximo aqui, parece que para controle do sistema prisional, essa inteligência artificial passou longe. Porque na época houve lá um incêndio, né? Queimaram a parte administrativa. As fichas eram de papel, parece até cor de novela um negócio desse. E aí não se sabia nem quantos presos estavam lá dentro de Alcaçuz, quantos fugiram, quantos morreram. Disseram que eram 26 porque foi a quantidade de corpos que conseguiram identificar. Tem ainda alguns corpos sem identificação lá no ITEP, aguardando DNA, que vai ser feito só em Salvador, porque aqui não tem. E então essa entidade surgiu com esse relatório de 71 desaparecidos. Aí o governo ficou uma arara com esse relatório, já rebateu, disse, 71 não, 60 a gente já localizou. Bom, então tem 11 que ninguém sabe onde está, né? Independente de não serem 71, de terem achado 60, 11 o Estado não tem a menor ideia do que aconteceu. E a Tribuna até trouxe uma reportagem ontem, a respeito desse relatório e da resposta do Estado, aí botou o pai de um detento que ninguém tem notícia. Ele disse, olha, se meu filho tivesse fugido, eu já teria alguma notícia dele, porque ele não ia ficar tanto tempo sem ligar para a família. Então, não se tem notícia, eu estou ainda resfriada, tomei a vacina, é sempre assim comigo, eu tomo a vacina, posso aguardar que eu vou gripar. Dessa vez eu estou só num resfriado, por isso que eu tô com essa voz meio de pato aí, mas dá para levar ainda. Não tô muito sem ar, não.
Então, botou lá o pai reclamando que o filho está esse tempo todo desaparecido. A rebelião foi lá em janeiro, acho que dia 14 de janeiro. Nós estamos, então, no dia 19 de maio e até agora ninguém tem notícia desse filho dele, ninguém entregou nenhuma cabeça, porque parece até duro eu dizer isso, mas foi tanta gente esquartejada que eram as cabeças aparecendo depois. E ninguém entregou nem a cabeça do coitado do filho para que ele enterre, que saiba que morreu. Essa é a realidade. Então, para mim, esse é o maior choque das inteligências. É como é que a gente tem um sistema tão avançado, como a gente tem Facebook, Instagram, Twitter, né? As lojas todas de departamento usam isso através dos seus cartões de crédito, das compras de cartão de crédito, todo o seu sistema, né? Quando registra o nome da pessoa ali, ele já registra o que é que ela buscou, tudo. E o sistema prisional ainda está na época do papel, não sabe nem quem está lá dentro, incendeia um sistema, pronto. Ninguém sabe nem quais são os crimes do cara, nada. E olha que o Poder Judiciário agora já é tudo virtual, né, de uns tempos para cá. Todos já são virtuais, porque foi uma coisa paulatina, começou com o juizado especial, depois foi para a Justiça Estadual, depois veio as outras justiças especiais, né, a federal, a do trabalho, né? Bom, todas. Hoje tudo é virtual, não tem nada que não seja virtual na justiça. E o Estado, o Poder Executivo, ainda na época do papel para cuidar da segurança. Então, é muito complicado mesmo a gente conseguir entender que trabalho de inteligência é esse que é feito na segurança aqui do Rio Grande do Norte. Porque se você não sabe nem quem está dentro de um presídio, como é que você vai controlar que esse povo não entre, não saia e vai controlar o resto? Aí é uma mágica que tem que ser explicada. No meu caso aqui, a minha inteligência travou nesse aspecto. Bom, passando por cima disso, então, eu vi um estudo essa semana, um estudo internacional, foi conduzido por psicólogos especialistas em psicologia evolutiva, e foi publicado na Super Interessante. Esse estudo, ele trouxe algumas informações bem curiosas a respeito da ligação entre felicidade, inteligência e socialização. Como a gente está falando em inteligência e botando as inteligências em xeque, esse estudo, então, jogou a inteligência mesmo no canto da parede. Segundo esse estudo, primeira conclusão dele, pessoas menos inteligentes ficam progressivamente mais felizes conforme aumenta a frequência com que socializam com os amigos. Vamos traduzir isso para uma coisa bem rasteirinha, bem fácil. Se você é burro, quanto mais você se encontrar com seus amigos, mais feliz você vai ficar. Pronto, Então a gente já fica assim, eita, será que o meu nível de inteligência não é essas coisas todas? Porque quando eu encontro os meus amigos eu fico feliz. É bom você se perguntar isso, segundo esse estudo. A conclusão 2 do estudo foi: em pessoas extremamente inteligentes, a felicidade diminui quanto mais elas passam tempo com pessoas queridas. Quer dizer, aquele pessoal bem CDF, né? Bem QI lá os gênios quase, né? Esse povo não gosta muito de socializar não, né? Se ficar muito tempo, e olha que não é nem assim, numa festa, com a ruma de desconhecido, não. É com pessoas queridas, ou seja, os amigos, os familiares. Quanto mais elas vão socializando, mais a felicidade delas vai cair. Então, elas vão ficando infelizes de se socializarem. Quem é muito inteligente, então, não gosta de socializar. Aí, o que é que esses psicólogos saíram explicando? Eles disseram que quem é menos inteligente, aí entra a questão da psicologia evolutiva, que é aquela mesma coisa da biologia evolutiva de Charles Darwin também, da adaptação ao meio. Ele diz que quem é menos inteligente tem mais dificuldade de lidar com os desafios dos tempos atuais. E isso, então, aproxima a gente que é menos inteligente dos humanos antigos, né? Os tribais e gregários, que era o pessoal que andava mesmo em grupo. E os mais inteligentes, como eles já estão mais adaptados psicologicamente aos dias atuais, eles já não têm essa necessidade de andar em grupo. Como é que eles descobriram isso, né? Eles fizeram os testes de QI
e depois saíram expondo as pessoas a certas situações. Então, pessoas com um QI menor se sentiam mais satisfeitas quando estavam em ambientes mais vazios e menos populosos. E a felicidade ia diminuindo dessas pessoas à medida em que elas eram expostas a grandes centros urbanos lotados e impessoais. Ou seja, quando elas estavam encontrando com os amigos, né, no ambiente que é mais vazio, menos populoso, então a tendência de achar e encontrar os amigos é maior. Essa forma, né, encontrar os amigos seria então uma compensação desse ambiente novo, né, diferente, bem selvagem. Já os mais inteligentes se sentiam bem, mesmo quando eles estavam isolados numa cidade grande, sem conhecer ninguém. Então, isso demonstraria que os mais inteligentes estariam bem mais adaptados psicologicamente aos dias atuais. Mas, aqui vem a curiosidade. Apesar de curtirem menos os momentos com os amigos, os mais inteligentes saem com eles numa frequência igual ou maior à dos amigos menos inteligentes. Aí a gente fica com a pergunta, né? Será que isso é a pressão social, né? Para você se socializar, você tem que sair, né? Todo mundo cobra de você isso. Então, vamos ficar agora com essa dúvida. Se você gosta de sair com seus amigos, né? Se você se sente feliz, talvez tenha chegado o momento de questionar o seu nível de inteligência, segundo esse estudo da Super Interessante. Bom, esses eram os temas, né? Agora vamos falar da programação. Hoje, minha gente, Natal tem duas coisas super legais. Eu vou virar um zumbi, mas vou para as duas. Uma é o show de Oswaldo Montenegro no Teatro Riachuelo. Começa às 9 da noite. Não sei se ainda tem entrada lá para vender. E a outra, essa é a mais aguardada por mim durante muitos anos, né? O grupo internacional WU, ó, quem é das antigas deve lembrar, quem gostava de música bem dançante, né? O grupo W, então, vai estar na Pink Elephant, uma boate que tem ali na Hermes da Fonseca, quase que em frente à escola doméstica. Eu vi até aqui que as senhas hoje custam R$60, né? R$60 para entrar hoje na Pink Elephant. Não sei se ainda tem ingresso também, porque muita gente querendo ir. Pelo menos o pessoal das antigas hoje vai ter muita música dos anos 80 e 90. O DJ Solon Silvestre vai estar lá animando a galera. O show deve começar lá para as 2h30 da manhã, né? E W, a gente já conhece, né? Aquele sucesso de Please Don't Go, We All Need Love, Who's Fooling Who, Looking at My Girl, Run to Me. Parece até que eles estiveram aí na Inter TV Cabugi hoje à tarde, mostrando os sucessos. E eu hoje vou então virar zumbi, porque vou para 2 shows, não vou dormir, vou trabalhar amanhã de manhã direto, né? Tirar assim direto, porque eu não podia deixar de acompanhar, não. Principalmente W, assim, minha adolescência foi com W, então eu tenho que ir para esse show. Uma outra dica, no domingo, esse é gratuito. Aliás, desculpe, no sábado também gratuito, vai ter a Orquestra Sinfônica da UFRN, o segundo concerto da temporada 2017. Vão ser 2 sessões, 18 horas e 20 horas. Os ingressos estavam sendo distribuídos na coordenação da Escola de Música. Não sei dizer se ainda tem ingresso, mas eu acho que vale a pena arriscar para ver se consegue ingresso lá para assistir uma das 2 apresentações amanhã. A Orquestra Sinfônica sempre vale a pena. É uma coisa que a gente nem escuta em rádio, né? Não é muito comercial, não tem na TV. Então, e a experiência de você ver ali ao vivo, sentindo a vibração de cada instrumento, realmente é uma experiência inesquecível. Quem nunca foi tem que ir pelo menos uma vez na vida. E se for uma vez na vida, vai querer ir sempre. Essa que é a realidade. E parece que o destaque aí são 2 obras de um compositor tcheco, Antonín Dvořák, se eu não tiver errado o nome, e de Stravinsky. Então, coisa boa, né? Sempre aí nas apresentações das orquestras sinfônicas. Essa é a da UFRN. E no domingo também gratuito, 19 horas, lá na Arena das Dunas, vai ter show da banda Moby Dick, bem rock, country, blues. 15 anos de carreira deles, de graça, vale a pena. Ainda mais quem for torcedor do América, vai assistir o jogo, né? 4 da tarde, a estreia do Mecão lá na Arena das Dunas contra o Muricy, na Série D. Acabou o jogo, passa lá para a praça da Arena das Dunas, tem comida, né? Tem aqueles food trucks, essa novidade que aqui em Natal sempre é mais caro,
Porque a ideia do food truck é vender comida mais barata que no restaurante. Mas aqui em Natal dá um jeito de ficar mais caro. E ainda tem show de graça, então acho que vale a pena terminar o domingo aí com uma programação bem diferente mesmo. Bom, minha gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tema assim tão louco, né, de inteligência artificial. Eu até não me aprofundei muito na inteligência artificial mesmo, porque eu queria passar mais os grandes choques que eu tive com essa Pint of Science e esse choque aí da grande inteligência, como é organizado o sistema prisional do Rio Grande do Norte, como é controlado, né? Quem está lá dentro, quem saiu, quem morreu, quem não morreu. Chega a ser triste uma coisa dessa. Além desse choque de que se você é muito inteligente, você não gosta de sair com os amigos, né? Então, é um grande choque. É bom, se você é muito inteligente, talvez tenha uma outra programação aí para o fim de semana. Mas eu sempre renovo o convite para sexta, 7 da noite, aqui sobre outros assuntos. Domingo, 10 da manhã, sobre o futebol daqui do Rio Grande do Norte. Então, espero encontrar vocês em qualquer uma dessas ocasiões aí para a gente bater esse papo pelo podcast. Também gosto de ouvir críticas, sugestões, reclamações, o que seja. Qualquer rede social aí que eu esteja nela e vocês conheçam, ou pelo blog softballnão.blogspot.com.br. É só entrar lá e deixar o seu comentário. Então, bom fim de semana a todos e até lá!